Olá, começando mais um Elaine JunqueiraCast. Esse episódio está incrível porque eu tenho um convidado aqui muito especial. Ele que é executivo com mais de 20 anos de experiência em empresas líderes como IBM, Cielo, Algar, Ecor. E ao longo da carreira, ele desenvolveu a paixão por desenvolver líderes com uma abordagem orientada à entrega de resultados consistentes. Ele também é professor de MBA há mais de 7 anos, reconhecido com honra acadêmica por sua excelência no ensino, pós-graduado em negócios e projetos pela FIA Business School e também possui formações complementares no MIT, St. Paul e University of La Verne. Eu estou com ele, seja bem-vindo, Francisco Bastos. Muito obrigado, Elaine. Estou muito feliz de estar aqui com você. Parabéns pelo espaço, pelo podcast. É uma alegria muito grande aqui compartilhar, trocar ideia com você. Muito sucesso para a gente aí nesse bate-papo. Com certeza. Ó. E é muito mais especial porque eu tive a honra e o prazer aqui de ser uma liderada pelo Francisco. E, Francisco, conta um pouco, afinal, quem você é? Uau, quem é o Francisco, né? Quem sou eu? Então, essa é uma pergunta que eu quero responder ao longo de toda a minha vida. Eu quero que sempre tenha algo novo para dizer sobre mim. Além das coisas que eu fiz, um resuminho da minha experiência que você compartilhou aí com os nossos ouvintes, eu sou uma pessoa muito interessada em outras pessoas. Então eu desenvolvi ao longo dos últimos anos, já tem um bom tempo, uma verdadeira paixão por desenvolver pessoas, por ver outras pessoas brilharem, e eu acho que essa é uma essência muito forte em mim. Eu falo bastante sobre liderança, porque para mim essa coisa de ver o outro crescer é a verdadeira chave do negócio. Eu lembro de uma história aqui que eu acho que convém, né, para essa pergunta. Tinha um rapaz que trabalhava comigo e ele queria participar, na ocasião, na empresa, em um programa de formação de líderes. Aí eu perguntei para ele, mas me conta por quê? Ele falou as razões, etc. E eu perguntei, mas me conte, quando você está entregando um projeto, um trabalho, um serviço, onde que você gosta de estar? Você gosta de estar ali no palco, aparecendo, todo mundo aplaudindo, ou você gosta de estar nos bastidores, ajudando quem está no palco? Ele falou, não, eu gosto de estar no palco e tal. Eu falei, então, mas o líder ele tem que ficar atrás para empoderar as pessoas, fazer os outros crescerem. Ah, não, então não é o que eu quero. Então será que é o momento de você buscar a liderança? Acho que essa história me marcou porque eu acho que muita gente tem essa visão de que o líder é aquela pessoa que está em destaque. A minha crença, talvez os meus valores, eles dizem que não. Que o líder é aquela pessoa que ajuda as demais pessoas do time a se superarem, aparecerem, se desenvolverem. Então, eu sou um apaixonado por tudo isso. Eu amo ensinar, eu amo educar, eu amo estar com pessoas, eu amo tecnologia também, que eu trabalhei a minha vida inteira com tecnologia. Então, essa é um pouco da minha essência. Eu sou pai de pet, sou casado há 21 anos com a Camila, que é uma chefe de cozinha, maravilhosa. Então tem muita coisa legal aí na minha vida. Show de bola. E realmente, quando a gente fala de liderança, eu acredito muito que você tem que gostar de pessoas. Total. Para liderar. E o Francisco tem um canal no YouTube que eu já super recomendo para quem está aqui. Depois entrar lá, se inscrever. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio, que é o Mentor Interativo. E tem uma frase que você fala que é muito autêntica, no sentido de que você ser líder é você se fazer desnecessário, né? É sobre isso. E quando a gente fala sobre esse ponto, eu quero trazer um dado aqui para vocês de mercado, de pesquisa. É uma pesquisa de março de 24 da Great Place to Work, que ela diz que 51,6% do mercado de trabalho vê dificuldade em liderar essas distintas gerações, que hoje a gente
tem, né, esse desafio. O que você pode trazer em relação a isso? Essa pluralidade é bom, não é? Tem algum conselho especial? Uma excelente pergunta, Elaine. Até sobre essa questão da minha frase aqui antes, né, que eu falo que liderança é dominar a arte de ser desnecessário, tem a ver com isso, né, de você manter o impacto que você gerou na sua presença quando você está ausente. Então, aquela coisa de não estar no palco, não estar ali, não sendo parte da engrenagem, mas ajudar a capacitar as pessoas, capacitar talvez seja até um pouco demais, né? Mas você ajudar as pessoas a serem as melhores versões delas mesmas para que elas prosperem. E isso tem muito a ver com essa questão geracional, esse conflito geracional que a gente vive hoje, né? Então, onde você vai, você escuta pessoas falando mal, criticando a geração Z, né? E agora já está chegando a geração Alfa, que daqui a pouco está no mercado de trabalho. E assim, qual que é a minha visão sobre isso? Em primeiro lugar, eu acho que colocar as pessoas em caixinhas, é um baby boomer, é um X, é um Y, ou millennial, é um Z, é um alfa, é um beta, é um sei lá o quê. Acho que ao mesmo tempo em que pode ser bom você conseguir segmentar para entender com mais clareza, é extremamente perigoso. Sim. Porque dentro dos millennials, você vai encontrar pessoas preguiçosas, pessoas que não são comprometidas, qualquer geração, em qualquer faixa etária. E eu conheço pessoas que são, né, que estão dentro dessa fase aí da geração Z, que são incríveis, né? Você falou que a gente trabalhou junto, você tinha um time ali com jovens que eram incríveis, né? Então a gente tem talentos em toda parte. O que acontece hoje? Acho que a gente tem que reconhecer alguns desafios. Nós vivemos numa sociedade que é dominada pelo vício em dopamina. Isso não pega só a geração Z. A gente fica testando ali, checando o celular, checando as redes sociais o tempo inteiro. Tanto que a palavra do ano no dicionário de Oxford, eu acho, que sai todo ano a palavra do ano. O ano retrasado foi AI, né? Por causa da febre e tal. Esse ano passado foi brain rot, cérebro podre. Que é exatamente essa coisa de você não querer se dedicar mais tanto a entender profundamente algo, mas a querer entrega rápida, dopamina, satisfação rápida, vídeos extremamente curtos e que te entregam uma dose de satisfação. Então isso é um fato. As pessoas leem menos, se concentram menos, o tempo de atenção está menor. Então, para nós líderes, é um desafio lidar com isso tudo. A questão que eu acredito bastante é que antes da gente julgar que uma geração é isso, a outra é aquilo, nós temos que entender quais são as características das diferentes pessoas, das diferentes idades ou valores, né? Então, por exemplo, usando a segmentação que todo mundo usa, né? Os jovens da geração Z, eles valorizam muito mais um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Sim. Aí a gente fala, não, mas você tem que trabalhar 12 horas por dia, porque eu fiz isso lá em 2000, quando eu comecei na minha carreira, no meu caso. Será? Será que eu estava certo? Será que a resposta é a gente fazer um julgamento de valor? Ou a gente entender que existem valores diferentes, e se nós conseguirmos navegar nesses valores, cara, a gente vai ter mais sucesso. Um outro ponto, essa nova geração tem uma conexão muito maior com o propósito do que as anteriores. Então eles querem entender, mas isso que eu vou fazer, como é que impacta a sociedade? Que bobagem. Bobagem talvez para alguém que não viveu essa realidade. Então se nós conseguirmos conectar isso, essas pessoas vão estar muito mais engajadas. Um dado interessante, essa nova geração ela bebe muito menos álcool, né? Eles consomem muito menos álcool porque eles se preocupam muito mais com a saúde do que a nossa geração, as gerações anteriores. Então não são só mazelas, né? Tem prós, contras. Quando a gente consegue se conectar com eles, como eles realmente são, ajudando-os no desenvolvimento, sendo bons mentores, sendo bons líderes, e não querendo forjar dentro de uma forma do passado, mas aceitando essa realidade, a gente vai ter muito mais sucesso. E já fazendo meu merchan, você falou do meu canal, né?
Eu tenho um vídeo aí muito legal que é como liderar a geração Z, um dos mais vistos do canal. Então confere ali, mentor interativo, como liderar a geração Z. Tem várias dicas, várias pesquisas que eu acho que vão beneficiar você. Maravilha. E a gente falando de novidade, falando das tecnologias emergentes, como a IA, né? A inteligência artificial. Na tua visão, você acha que a IA é ameaça ou é oportunidade para os líderes, os gestores? É ameaça ou oportunidade, né? Vou responder de forma booleana. Sim, é ameaça e oportunidade. Fala mais. O que eu acho? Um dia desse eu estava almoçando com um amigo, uma pessoa que eu respeito muito intelectualmente, e ele disse que ele entende que a profissão do psicólogo vai acabar. Eu discordo. E a gente teve uma discussão em relação a isso, muito legal, muito rica. E por que eu acho que não vai acabar? Porque por mais que você treine um algoritmo para emular um ser humano, a perfeição, quem está do outro lado sabe, a não ser que seja enganado, né, teste de Turing, essa coisa toda, sabe que ele está lidando com uma máquina que não tem nenhum tipo de empatia, que não é senciente, que não tem consciência de que existe. Ao passo que, se eu estou falando com o meu terapeuta, eu já vou chegar na questão da liderança. Se eu estou falando com o meu terapeuta, eu sei que ele é um ser humano, que tem emoções, que sofre, que tem uma família, que tem problemas, que tem dificuldades. Então isso cria uma conexão. Tanto que a gente sempre fala que para criar conexão, para construir confiança, a gente tem que demonstrar vulnerabilidade. Anota essa pergunta aí, para a gente falar um pouquinho sobre vulnerabilidade, que tem muito mito sobre o que é a vulnerabilidade boa para um líder. Se quiser, a gente pode falar na sequência. Por que eu acho que é uma ameaça e é uma oportunidade? Porque do ponto de vista humano, será que a gente quer ser liderado por um robô que não tem empatia, que não sofre com a gente? Tem um estudo que eu fiz sobre duas palavrinhas, né? Cooperação e colaboração. Se a gente pesquisar na origem do latim, cooperação vem de cooperare, que significa cooperar, que significa trabalhar junto, laborar. Colaborar vem de colaborare, que significa trabalhar junto, colaborar, elaborar. Então a gente acha que é a mesma coisa, né? Só que colaborar tem uma diferença de cooperar. Tem um outro sentido ali embutido na palavra, que é de sofrer junto, sofrer o mal junto. Ou seja, para a gente realmente colaborar com alguém, a gente tem que estar na dor junto. Então o líder, ele está na dor junto. Ele não pode estar no Olimpo, brilhando, mandando, ou no palco aqui aparecendo para todo mundo, e o time lá que se exploda. Ele tem que estar junto com as pessoas. Será que um robô vai estar com a gente? Uma inteligência artificial vai estar com os nossos times? Vai criar esse tipo de conexão? Eu acredito que não. Então, a liderança, ela depende de uma conexão pessoal e humana. Por outro lado, por que eu falei que pode ser uma ameaça e uma oportunidade? Porque eu costumo falar que esse tema de liderança, a gente mistura muito dois temas, duas expressões que são diferentes, mas andam lado a lado, que são liderança e gestão. São coisas diferentes. Quando a gente fala de liderança, tem a ver com o quê? Conexão humana, empatia, criar propósito. Eu odeio essa expressão, mas a gente chama de soft skills, né? Eu odeio porque essa expressão vem do militarismo e é só um adendo aqui, né? Eram chamadas de hard skills no exército americano, atirar, dirigir tanque, pilotar helicóptero, coisas duras, né? E soft skill, comunicação, relacionamento interpessoal, dá uma ideia de que são menos importantes. De mais soft, leve, né? De soft não tem nada, né? É eu gosto mais de professional skills ou human skills, né? Profissionais, humanas, etc. Mas enfim, o líder, ele precisa dessa conexão pessoal, ele tem que se comunicar, ele tem que se engajar. Então, liderança é esse lado. Só que o líder, ele tem que ser ambidestro. Então, ele tem esse lado humano da liderança, mas ele também tem um lado da gestão. O que é gestão? É estabelecer meta, estabelecer OKR, trabalhar com estratégia, fazer a gestão financeira da coisa, ter um P&L, ter um BP, ter um plano de negócio. Então, ele tem que ter as duas coisas. O líder que não sabe de gestão, ele vira aquela pessoa fluff, que abraça a árvore, que motiva todo mundo, mas não consegue entregar resultado.
e o gerente que só pensa em gestão, mas desenvolve liderança, ele vai virar aquela pessoa que é robotizada, que manda, que não consegue... O chefe, né? O chefe tradicional, exatamente. Então, o que eu acho? Eu acho que nessa parte de gestão, a AI vai transformar pra caramba. E pode substituir uma boa parte disso. É o que eu acredito, o tempo vai dizer. Porque muitas coisas hoje relacionadas a metas, acompanhamento, tracking, gestão financeira, cara, tu joga uma planilha no chat GPT da vida e pede para transformar aquilo em informação, ela vai te dar coisas que talvez você não conseguisse discernir antes. Então é assustador. Essa parte de gestão, acho que a gente vai ser disruptada pra caramba. Mas a parte de liderança, eu ainda acredito que a essência humana, essa conexão, nada vai substituir. É o que eu acredito. Por outro lado, mesmo para a liderança, a inteligência artificial pode ser um baita de um reforço, de uma ajuda. Vou te dar um exemplo. Você vai fazer uma one-on-one com alguém da sua equipe, uma reunião pessoal. Você não tem tanta experiência, é um líder iniciante. Você chega lá no chat GPT e fala, eu vou... ou no Gemini, e escreve, me dá 5 boas perguntas para eu levar para uma one-on-one. Ele vai pesquisar uma base de dados monumental, um LLM ali, e vai te dar insights que podem te ajudar. Então, a gente anda de mãos dadas, né? É aquela frase super clichê, mas eu vou me atrever a repetir, né? Que quem vai roubar os nossos empregos, né? Quem usa... Não é inteligência artificial, mas quem usa bem inteligência artificial. Então, assim, qualquer líder, aliás, qualquer profissional do conhecimento precisa entender num bom grau, o que existe à disposição no que tange a inteligência artificial. Do mesmo jeito que lá no começo dos anos 2000, na verdade, final dos anos 90, os profissionais precisavam entender a internet. E precisar entender a internet naquela época não era programar em HTML, fazer um front-end, não era isso. Era entender navegar, entender o digital, entender o que era um site, entender que nem tudo é no digital, que algumas coisas têm que ser no mundo real. Da mesma forma, a inteligência artificial não acho que é uma panaceia, uma cura para todos os males da sociedade, muito pelo contrário, acho que vai trazer muitos males, a gente tem que ficar como sociedade bem ligados nisso, mas nós temos que entender como essas coisas funcionam. Temos que entender quais são as tecnologias mais importantes, como elas podem nos beneficiar, mas sem nunca deixar de lado a nossa humanidade. Perfeito. Ou seja, você que está assistindo esse episódio aqui, independente do seu segmento, não é só a tecnologia, né? Não, definitivamente. Você realmente pode ter ali um avanço em muitos pontos, inclusive quando a gente fala em relação a processos, coisas operacionais, né? Para que você tenha ali um ganho de tempo que você possa se dedicar em coisas mais realmente táticas, estratégias relacionais, né? É isso aí. Então, vem só para... Produtividade, né? Vem para adicionar, né? Isso, se a gente claro, souber usar bem, né? Tudo... eu acho que você foi no ponto, né? O como, a forma de usar é o que vai determinar ali se realmente é para o bem, né? Ou para o mal. Exatamente, né? Com certeza. O que a maioria dos líderes ainda não entendeu como liderar de verdade? Que, até conectada com o meu comentário anterior, que liderança é uma coisa e gestão é outra. Que gestão é sobre números, resultados, mas liderança é sobre pessoas. É sobre conectar-se com pessoas. É sobre ser de verdade. Eu acho que muitos líderes não entenderam isso. Entenderam que, como eles têm uma autoridade, eu não estou nem falando de líderes, mas chefes, gestores, né? Como eles receberam uma autoridade ali, eu sou supervisor, eu sou coordenador, eu sou diretor, eu sou CEO, o que quer que seja, que automaticamente as pessoas vão obedecer. E, na verdade, a questão não é mandar. A questão é qual a influência que eu realmente tenho sobre esse time. E muitas vezes o verdadeiro líder não é quem tem autoridade. É uma pessoa que às vezes não tem nenhum reporte direto, mas ela está ali, ela tem tanto respeito do time que as pessoas a seguem. Então essa questão de realmente construir uma conexão com as pessoas, eu acho que muitos líderes não entenderam o quão importante é e quanta diferença que isso pode gerar. E eu não estou falando
que empresa é um playground, que a gente tem que ter todo mundo vivendo para ser feliz e sorrir. É pressão, é trabalho duro, é desconforto. Claro que é desconfortável. A gente cuida de um negócio, a gente tem uma responsabilidade, temos que tomar decisões difíceis. Mas quando a gente faz isso, se preocupando com ter um propósito compartilhado, falar a mesma língua e ter segurança psicológica, onde cada pessoa tem a oportunidade de ser ela mesma, de questionar o líder, de questionar o chefe, de questionar o presidente, de falar, olha, tem essa diretriz aqui, mas eu tenho uma opinião diferente. Claro que pode ser tomada uma decisão diferente, a pessoa vai apoiar, mas que ela tenha liberdade de se expressar, de discutir, eu acho isso tão bom. Quando eu estou com meus times ali, eu fico tão feliz quando alguém discorda de mim. Eu falo, olha, eu tenho uma ideia aqui, não sei o quê, mas você pensou nisso? Tudo bem, eu sou diretor, eu posso tomar a decisão. Que besteira pensar isso, né? Claro que eu sou diretor e posso tomar a decisão se eu estiver nesse cargo. Mas não é muito melhor você ouvir as pessoas e pensar que nessa multidão de conselheiros, de advisors, você vai ter um resultado melhor? Eu acho que tem muito líder que não entendeu ainda esse papel, né? Eu acho que isso conecta, se você me permite aqui, com o tema da vulnerabilidade, né? Muito. Que a gente acha, de uma forma talvez instintiva, não sei, que para a gente conseguir se estabelecer como líder, até pensando numa coisa mais animalesca, né, da selva, né, se você pensar na savana africana, o líder é aquele leão que detonou todos os outros e tal, e a gente, talvez, de uma forma instintiva, traduz isso para o nosso mundo, né, para o nosso cenário. Mas a verdade é que para a gente criar rapport com as pessoas, espelhamento, conexões genuínas, a gente faz isso quando nós demonstramos a nossa vulnerabilidade. É aí que a gente constrói a confiança. Por quê? Ninguém é bom em tudo, ninguém tem todas as respostas, ninguém é perfeito, ninguém nunca errou. Então, quando você demonstra que você está nessa esfera, nessa dimensão de ser humano, de carne e osso, que comete erros, as pessoas vão se conectar mais. Isso até também se conecta com o tema de inteligência artificial. Como é que você vai se conectar com uma máquina se ela não tem essa mesma característica que você? Então, se você chega e fala que é o cara, é a mina que resolve tudo, as pessoas sabem que não é de verdade. Agora, se você consegue estabelecer que você não tem todas as respostas, mas que liderando aquele time, junto com as pessoas, vocês vão construir algo, isso tende a gerar uma conexão maior, né, uma confiança maior. E aí, qual que é a pegadinha? Tem muita gente que escuta isso, às vezes vê um vídeo da Brené Brown sobre vulnerabilidade e acha, então eu tenho que mostrar minhas fraquezas aqui. Abrir totalmente, né? Vou abrir tudo e aí as pessoas, eu vou ser um bom líder, né? Tem um estudo da Duke University que ela fala que tem uma equação do líder vulnerável, que eu acho bem legal. Que o líder vulnerável é igual a V mais C, que é vulnerabilidade mais competência. Se a pessoa só demonstra vulnerabilidade, do tipo, eu não sei, vamos rezar porque eu não tenho as respostas, ela vai demonstrar o quê? Fraqueza, inaptidão. Sim. Agora, se ela equilibra vulnerabilidade com competência, mas eu tenho a competência para liderar esse time, eu tenho a competência para conduzir, não falando, mas demonstrando, e ela equilibra isso, e como é difícil equilibrar isso, aí o benefício da vulnerabilidade ele aparece. Então, acho que o segredo tá por aí, né? E muita gente não entendeu isso ainda. Eu dei muita volta aqui, falei muita coisa, mas eu acho que muita gente não entendeu o que significa ser, de fato, um líder de verdade, cuidando de pessoas, equilibrando vulnerabilidade com competência, criando conexões genuínas. Francisco, e você acha que ainda, pegando esse gancho, nesse tema, você acredita que o jeito, a ação desse líder, ela pode variar também de acordo com a cultura da empresa a qual ela está? A cultura pode, de certa forma, prover mais espaço para essa segurança psicológica? Qual que é a tua visão? Totalmente. Totalmente, sim. Mas eu não acho
que o líder é refém de uma cultura ruim. Então vamos por partes. Se você tem uma empresa em que, culturalmente, as pessoas puxam tapete umas das outras, que é ok mentir, enganar, eu estou indo para o extremo, né? Estou indo para um extremo. Sim. Vai ser muito difícil para um líder promover segurança psicológica dentro dessa organização. Isso é meio óbvio, né? Mas o que eu penso? Que o líder, ele não precisa ser refém de uma cultura ruim. Um escritor que eu gosto muito é o Simon Sinek, ele fala bastante de liderança, e ele diz que liderar é escolher cuidar da pessoa à sua esquerda e à sua direita. E você faz isso independente do ambiente à sua volta. Me lembrei de um filme aqui, você já assistiu A Vida é Bela? A Vida é Bela. É um filme italiano, ganhou até o Oscar de melhor filme estrangeiro na época. Fica uma recomendação para você. Colocar na lista, assistir, gente. Coloque na lista aí. Sem dar muito spoiler do filme, apesar de ser bem antigo, é um filme de um pai que vai para um campo de concentração na Alemanha nazista com o filhinho dele. E ele consegue proteger o filho de tudo aquilo. O pai, ele simula como se aquilo fosse uma grande brincadeira e o menino nem sabe que ele está na guerra. Então, será que tem um ambiente pior do que para criar um filho que é um campo de concentração? Você que é mãe de 2 aí que eu sei. E ele consegue proteger o filho. Eu não estou falando que o líder, é muito perigoso isso, porque eu não acho que empresa é família, tá? Eu não estou comparando ser líder com seu pai, com ser pai. Eu estou comparando só a nossa capacidade de proteger as nossas equipes, no sentido de cuidar, de um ambiente externo ruim. Acho que o líder ele tem essa questão. Proteger não é a palavra melhor, talvez ele cuidar. Ele tem esse poder, né? Então assim, a empresa é super tóxica e tal. O líder tem que ser tóxico? Será que ele não consegue, pelo menos das interações dele, promover um microclima, uma microcultura mais saudável e não ser um partícipe daquilo? Então, eu acredito muito nisso. Eu só trabalhei em empresas bem legais, assim, eu não tive uma experiência péssima em lugar nenhum, eu tenho esse privilégio, mas eu acredito que pessoas que estão no ambiente ruim conseguem quebrar esse círculo vicioso e fazerem uma diferença. Pelo menos essa é a minha crença. Agora, abre o jogo aqui com a gente. Mais de 20 anos aí de experiência. O que você já vivenciou, assim, como líder, que você olhando para trás fala, nossa, isso eu errei, mas aprendi algo novo. Tem algo que você poderia compartilhar? Que pergunta boa e difícil, né? Tem muitos erros, né? Tem muitos erros. Apesar de eu ter decidido, já tem uns bons anos, porque é uma decisão. Ser um bom líder é uma decisão. E eu tomei essa decisão. Então eu passei a estudar, passei a me desenvolver, a reconhecer mais as minhas falhas, a entender como que eu posso ser melhor nisso, né? Fazendo uma autocrítica. Mas já cometi muitos erros, né? E quando a gente fala de erros como líder, a gente está falando de erros com pessoas. Sim. Me ocorrem alguns exemplos aqui, eu vou falar com todo cuidado de não expor ninguém, né? Só expor a mim mesmo na resposta. Mas eu vou contar uma história para vocês. Eu estava num projeto, uma vez, e a pessoa que estava liderando esse projeto, ela estava reportando que estava tudo em linha, né? Que o cronograma estava sendo atendido, etc. Estava tudo bem. Aí chegou um dia que eu fui auditar aquele número e eu percebi que a realidade era diferente do que estava sendo projetado. Então seria mais ou menos assim. Imagina que você está construindo uma casa e o pedreiro fala que já está 60% feita e quando você vai olhar só está 30%. Ui. Então essa era a situação. E como eu tenho valores assim pessoais muito fortes, todo mundo erra, né? Mas eu tenho valores muito fortes de honestidade, de palavra, de confiança. E então eu entendi que aquela pessoa não servia mais para trabalhar no meu time. E tomei a decisão de desligar aquela pessoa. Talvez você esteja ouvindo aí e fale, não, a decisão está certa, né? A pessoa errou, quebrou a confiança, né? Quebrou a confiança, tem que sair mesmo, né? E hoje, muitos anos depois, muitos mesmo, talvez uns 15 anos depois,
eu vejo que não foi a melhor decisão. Por quê? Porque tinha um contexto. O que a pessoa fez foi errado, ponto. Foi errado e ponto. Mas era um cliente que tinha uma pressão absurda ali, então, assim, reportar um atraso naquele momento seria, não tô de forma nenhuma justificando, tanto que ele foi demitido. Mas reportar um atraso ali envolveria uma pressão absurda e a pessoa, às vezes, durante uma pressão gigantesca, ela dá uma desmontada e se enrolou. Porque falou, eu vou reportar um pouquinho, depois eu compenso, aí virou uma bola de neve. E quando eu indaguei, aquela pessoa disse assim, não, errei mesmo. Reconheceu prontamente. Então eu fico pensando, a gente não tem bola de cristal, né? A gente não sabe qual que seria o caminho alternativo, mas eu penso que a vergonha de ter feito aquilo, o reconhecimento de ter feito aquilo, talvez, se eu fosse um pouco mais misericordioso, não sei se a palavra é certa, muito... né? Mais experiente, talvez. Aquela pessoa ia aprender tanto, ia ser tão grata. Eu acho que, claro, tudo tem limite, mas de modo geral, as pessoas erram e as pessoas merecem outras chances, né? Eu tive um mentor entre tantos mentores, assim, que me ensinou isso, que a gente escuta muito, né? Ah, se quebrar valores, tem que sair, né? Só que todo mundo comete erros, né? Às vezes uns erros parecem mais inaceitáveis que outros, mas a vida é muito mais complexa do que isso. Continuo achando que quebrar valores, quebrar confiança é algo bem complicado. Mas qual que é a lição que eu tirei disso? Não, se a minha voz interna fala para mim assim, não, isso aqui é inaceitável, essa pessoa tem que sair, isso aqui não dá, eu vou dar uma silenciada nessa voz e vou analisar com mais razão e nunca tomar essa decisão sozinho. Quem tem que tomar a decisão de demitir é o líder. Não é RH, não é o líder do líder, é o líder direto. Essa é a minha opinião. Existem algumas culturas organizacionais que o líder tem que dividir isso com outras pessoas, que eu acho saudável, para a coisa ser tratada com mais responsabilidade, mas a decisão é do líder. Mas quando se trata de valores, quando você tem ali pessoas com mais senioridade que você e você divide, talvez você pegue um outro ponto de vista. Mas será que foi tão... Ele errou. Foi horrível o que fez. Mas será que a demissão que cabe? A pessoa reconheceu, a pessoa aprendeu o que disso, qual que é o histórico? Tem tantos fatores para serem considerados. Então, para mim, foi uma grande lição, assim, esse caso. Eu sei que a pessoa está bem, aprendeu com isso, está no caminho, né? Mas eu acho que esse negócio me ensinou muito, né? Um outro exemplo tem a ver com demissão também, de uma situação que eu não era o líder direto, eu era o líder do líder, mas eu participei da decisão. Sim. E a gente tinha que tomar uma decisão ali, a pessoa, ela foi desligada e para ela foi uma surpresa. Era um momento de desafio financeiro, mas eu acho que a gente poderia ter tido muito mais cuidado, porque tinha um fator de performance ali que não estava tão claro, né? É uma máxima, né? Que a pessoa nunca pode, quando se trata de performance, nunca pode ser pega de surpresa. Eu acho que eu poderia ter feito um trabalho melhor, nesse caso, como líder do líder, de perguntar, mas a pessoa sabe que ela está performando mal? A gente fez um plano ali de recuperação, que quando é uma redução de custo mesmo, não tem muitas vezes o que fazer, né? Mas teve um feedback, claro, em relação à performance. A pessoa teve tempo para reagir, a pessoa sabia o que estava em jogo, né? Então, mais uma vez, né, as falhas que eu cometi, os erros, eles me ensinaram, né, de certa forma, por isso sou grato por esses tropeços, porque eu tirei coisas boas deles, mas, claro, o impacto ele permanece e a gente tem que lidar com isso. Mas o que eu queria dizer é que isso reforça aquela dualidade, aquela ambidestria que eu trouxe aqui, né? Que liderança é uma coisa e gestão é outra. Se a gente só se preocupa com gestão, a gente pode ficar muito frio, tomar decisões robóticas que impactam profundamente a vida das pessoas, sem se questionar muito se a gente fez o que deveria ter sido feito. Se a gente ficar só na questão de pessoas,
A gente pode tomar decisões de preservar, de proteger, de cuidar sem se preocupar com o negócio. O que acontece? Se a gente não cuida do negócio, o negócio para de pagar o salário de todo mundo, o impacto é muito maior. Então, navegar nessa dualidade é um peso que todo gestor tem que ter, mas faz parte da descrição do trabalho, né? A gente tem que lidar com isso e tomar decisões difíceis o tempo todo. Verdade. E aí, entrando mais ali no âmbito do erro, não no sentido de valores, mas de experimentação. Há dados que empresas que têm um espaço, né, para o teste, aprendizado, eles têm times mais criativos, times que desenvolvem coisas disruptivas, e eu até me recordo com muito carinho de uma gestora que eu tive lá no início da minha carreira, ainda quando eu estava naquela parte de programação, análise de negócio, que ela dizia assim pra gente, vocês podem até errar, mas vocês sejam criativos. A gente não pode ter erros que já aconteceram. Excelente, né? E aquilo ali, assim, para mim fez muito sentido, né? Na questão da experimentação. E queria entender como que você vê isso, até nesse cenário. Você passou por empresas muito disruptivas, tecnológicas. Como que você vê isso no âmbito da inovação? É uma excelente pergunta. E eu entendo que existem hoje... Aliás, o mundo está muito extremado, né? De modo geral. E quando a gente fala de inovação, eu entendo que, de erros, né, de apetite ao erro, eu vejo que existem opiniões também muito extremas. Eu acho que isso é perigoso. Uma opinião extrema pessoal, quando a gente erra, a gente está aprendendo coisas novas, a gente está inovando, então bora errar, erra cedo, né, fail fast, aquela coisa toda. Eu acho que é um extremo. O outro extremo não podemos errar, temos que ser perfeitos, exemplares e tal. Tem um artigo da Harvard Business Review, que eu li há alguns anos, que me marcou muito, porque ele fala de 3 tipos de erro. O primeiro erro é um erro onde existe um procedimento definido. Né? Então, vamos pensar no exemplo corriqueiro aqui. Você está o rapaz lá do McDonald's, ele tem um tempo do hambúrguer lá que tem que ficar na chapa. 30 segundos de cada lado, sei lá quanto tempo é. Aí ele fala, vou deixar 40 para ver como é que pode ficar melhor? Não. Ele tem um procedimento e ele tem que seguir o procedimento. Sim. Então, quando existem procedimentos declarados, claro que todo mundo é humano, pode errar, né? Mas naquele exemplo, naquele ambiente, naquela situação, naquela circunstância, o erro não é bem-vindo. Ponto final. Então, se existe um procedimento, você tem que seguir o procedimento. Não quer dizer que você não possa sugerir uma melhora do procedimento, mas não na hora. Vou experimentar ali. Faz, e se você percebe, isso aqui a gente não podia fazer, maravilhoso. Mas aí a gente não está falando de erro, né? A gente está falando de feedback, de retroalimentação. Uma melhoria de processo, melhoria né? de processo. O outro cenário é um cenário de um ambiente crítico, onde o erro, embora indesejado, ele faz parte. Exemplo, um pronto-socorro. Será que seria justo esperar que o médico, a equipe de enfermagem, não cometa erros? Estão chegando 3 pacientes ao mesmo tempo, ele vai ter que tomar uma decisão ali, ele ou ela, né, vai ter que tomar uma decisão. Poxa, aquela pressão, o tempo, todo mundo precisa dar atenção ao mesmo tempo, é lógico que vai acontecer erro. O erro, ele não é desejável, mas ele é esperado nessa circunstância. Então, existem muitas circunstâncias extremas em que o erro faz parte do jogo. E aí, se a gente tem uma atitude, mas não pode errar, ninguém quer errar, mas vão acontecer erros. E a terceira situação é essa situação que você trouxe, que é uma situação de experimentação. É uma situação de experimentar coisas novas. Então, em muitos times, em muitos negócios, em muitas equipes, as pessoas têm medo de errar exatamente quando elas deveriam experimentar coisas diferentes. Então eu acho que o erro ele não pode ser romantizado, porque, de novo, nesse cenário de procedimento, você tem um playbook, siga o playbook, cara, não é para errar. Se errar, vamos aprender com erro. Por que você errou? Não estudou, não fez enablement, não se preparou? Legal.
Agora, existem cenários de complexidade onde não há um mapa, não há uma jornada. E nesse caso, o erro ele é muito bem-vindo. Porque a gente está ali experimentando formas diferentes. Então, quando a gente cria uma cultura de abertura para o erro, qual que é o aprendizado que a gente vem disso, que a gente tira disso, ali que a inovação acontece, né? Se não tivesse... se a gente pensasse em um exemplo bem tradicional disso, né? O Alexander Fleming inventou a penicilina num erro. Ele tinha uma plaquinha ali de Petri, aí viu que perto de um fungo tal ali não crescia bactéria, e nisso nasceu lá o Penicillium lotatum, se eu não errei aqui, perdão, não sou biólogo nem químico. E ali, quantos milhões de vidas foram salvas, né? Porque ele errou, porque ele contaminou uma placa e ali descobriu algo diferente que revolucionou a medicina. Então o erro, embora eu acho que o erro não deve ser romantizado nessas circunstâncias, no momento de experimentação, em ambientes propícios à experimentação, ele é maravilhoso, as empresas têm que aproveitar isso mais. Posso só falar um negócio que me lembrou agora? Claro. Que eu me lembrei agora? A Amazon tem um conceito muito bacana, que é de one-way door e two-way door, que é porta de mão única, porta de mão dupla, digamos assim, né? Então, ela falando de inovação, ela fala o seguinte: existem decisões que são de mão dupla, ou seja, você sai por aquela porta, depois você volta por aquela porta. E se der errado, tu aprendeu, testem, errem bastante. Se dá para você ir e voltar, erre bastante. Se é porta de mão única, se você cruza aquela porta e depois a porta está trancada, não tem volta, vamos analisar com mais carinho. Eu acho que esse é um framework legal assim, para a gente analisar inovação. Qual que é o impacto daquilo? Porque se a gente vai experimentar um negócio que vai detonar o RP da empresa, que ela para de faturar, talvez não seja tão bom testar aquilo em produção, tem outras formas. Mas se é uma mudança que se der errado, caramba, eu aprendi e posso voltar para o estado anterior e vou ter mais conhecimento e vou saber o que funcionou, aí a experimentação é maravilhosa. Então, de novo, eu acho que quando a gente tem uma consciência em cima disso e líderes preparados para lidarem com essa ambiguidade, né? Porque tem uma complexidade aí a ser desbravada, né? Quando a gente consegue fazer isso bem, o resultado tende a ser bem legal também. Excelente. E até um cuidado de você evoluir, mas sem entrar ali num caos operacional, né? Total. Sobretudo. É isso aí. E conta uma coisa, você já teve alguma crença sobre liderança que hoje você discorda totalmente? Já. Essa pergunta é legal também. Muitas coisas, às vezes, nos são ensinadas e a gente não para questionar, né? Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu era estagiário de uma indústria de eletromedicina, era técnico em eletrônica, tinha 18 anos, e aí eu tinha uma supervisora ali, que um dia eu estava meio triste ali, né, 18 anos, imagina, estava meio triste ali, mas trabalhando, fazendo tudo, ela, que aconteceu alguma coisa? E era um problema pessoal, eu falei, aconteceu isso e aquilo e tal. E ela falou, Francisco, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você entra por aquela porta, só vem aqui você, né? Os seus problemas você deixa lá fora. Aqui é produção, aqui você tem que estar 100% focado, etc. E eu falei, legal, se ela falou deve ser verdade. Eu fiz um trabalho assim imenso ali e talvez essa verdade, essa crença tenha ficado comigo durante muitos anos para depois eu descobrir que era uma grande besteira, né? Porque, já assistiu Ruptura? A série? Não. Mais uma dica cultural aí, ó. Ruptura. Que é exatamente isso. Chama em inglês Severance, né? Essa série é maravilhosa. Qual que é o ponto? Eles fazem um procedimento no cérebro, esse é o mote da série. Que quando você entra na empresa, você é dissociado da sua personalidade de fora do trabalho, aí tem até eles fazem uma expressão assim, e se torna uma outra personalidade que só trabalha. Então tem a personalidade que está ali dentro da empresa, que é 100% trabalho, e tem a personalidade que é fora do trabalho. No mesmo corpo, no mesmo cérebro, é como se fosse uma divisão, né? Isso não existe. Então nós somos, né, seres
complicadinhos, né, para isso. Então, esse foi um negócio que eu acreditei durante um tempo, depois eu vi que era uma grande besteira. E uma outra crença que eu tive também, que me foi ensinada, né, o perigo aí da gente, de nós, enquanto líderes, ensinarmos premissas, né, para as nossas equipes que não fazem tanto sentido, ou nós que estamos crescendo na carreira, aceitarmos tudo que chega sem um questionamento, né, porque isso pode nos atrapalhar durante um bom tempo. Eu lembro que um chefe que eu tenho, por quem eu tenho bastante carinho, né, inclusive, ele me falou o seguinte, ó, ninguém aqui vai ser elogiado ou reconhecido por fazer o trabalho bem feito. Porque você já ganha o seu salário para fazer o trabalho bem feito. É esperado isso. Você vai ser reconhecido se você fizer além do esperado. E para mim fez bastante sentido, né? Porque é uma troca. Não, eu sou esperado, eu sou recompensado para fazer bem o meu trabalho. Só que eu acho que banalizar elogio é muito ruim. Tudo que a pessoa faz, parabéns, eu acho que é muito ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, cara, a pessoa faz um projeto bem feito, você não vai reconhecer porque é esperado. Qual que é o limite do extraordinário pro ordinário, sabe? Até onde que a gente consegue mensurar isso? Eu acho que o líder não deveria se preocupar com isso. Falando de mim, né? Eu acreditei nisso durante um bom tempo, eu agi dessa forma, até porque era um líder que eu respeitava, e depois eu desconstruí isso. Falei, não, se a pessoa fizer um trabalho bem feito, eu vou reconhecer, até porque nós conectamos propósitos por meio de histórias. Sim. Então, quando a gente compartilha uma história de alguma coisa legal, a gente chama de case às vezes, mas são histórias. Isso mexe com a gente de alguma forma e as pessoas, poxa, esse é o comportamento esperado, é isso que a gente deve fazer, né? Agora, se a pessoa faz bem feito, você fala, mas não foi extraordinário para eu compartilhar essa história. A gente vai perder tanta oportunidade de falar coisa boa e de fazer aquele time prosperar e crescer e se desenvolver, né? Então, esses são 2 exemplos que me ocorreram agora. Muito bom. E falando de história, como que surgiu, assim, esse desejo por atuar em tecnologia? Isso veio de antes, não? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Isso é um negócio legal, assim, porque eu trabalho com tecnologia simplesmente a minha vida inteira. Eu tive um estágio, como eu falei, em eletromedicina, que não é bem tecnologia, não é TI pelo menos, mas eu fiquei lá 3 meses. E aí já fui para a IBM na época, e fui estagiário, saí de lá como gerente de projeto, só passei por empresas e cargos de tecnologia, né? Eu vou dizer que muitas vezes a vida ela nos coloca em alguns caminhos. Eu não tinha... o mundo era muito diferente naquela época, né? Quando eu comecei, eu fiz escola técnica. Eu entrei em 97 na escola técnica, saí em 99 e no segundo ano, o primeiro ano era básico para todo mundo e o segundo ano você tinha que escolher um caminho. Aí a gente tinha 3 caminhos de escolha: física, química ou biologia. E esses caminhos se desdobrariam em cursos técnicos no terceiro ano. Se você escolhesse química, você seria técnico em química. Se você escolhesse biologia, você seria técnico em patologia clínica. E se você fizesse física, você poderia fazer eletrônica ou instrumentação. Eu já gostava de TI. Desde os 14, assim, eu já brincava de programar alguma coisa, de consertar o computador da família, aquela coisa. Aí eu falei, poxa, eu acho que física tem mais a ver, porque eu posso fazer eletrônica, que computador tem eletrônica. Então eu achei que era o mais parecido ali, mas eu já queria trabalhar com, na época, informática, né? Depois que virou tecnologia da informação, né? E eu acho que veio por aí, mas não foi uma decisão assim de, eu sou apaixonado por tecnologia. Eu gosto de tecnologia, eu vejo que isso vai me dar um futuro, tem um potencial para me dar um futuro legal e eu sou bom nisso. Tem um camarada aí que eu sigo e respeito muito, chama Scott Galloway, e ele fala que um dos maiores desserviços é você falar para os jovens buscarem as suas paixões. Que ele fala que o jovem ele deve entender aquilo que ele é bom, que ele tem um talento, uma predisposição, uma habilidade, explorar aquilo. Porque geralmente a paixão ela vem depois.
Porque você começa a ficar bom naquilo, você começa a se desenvolver essa habilidade natural que talvez você já tivesse, e a sua vida vai melhorando, aí você se apaixona. Faz sentido. Né? Então, eu acho que é uma provocação legal. Mas aí o que aconteceu? Logo no começo da minha carreira, que eu tive já algum êxito inicial, eu entendi, Elaine, que a parte técnica, embora eu fosse bom naquilo, não brilhava meu olho. Que não era aquilo que eu queria fazer, né? De ser a pessoa técnica, que eu gostava de... na verdade, eu não tinha a menor noção do que eu gostava, mas que o meu coração não estava ali, que eu precisava achar um outro caminho. Mas eu queria estar dentro daquele mundo de tecnologia. E aí, eu lembro que eu fiz um trabalho, devia ter 20 anos, 21 no máximo. Eu fiz um trabalho, aí o meu gerente na época, ele falou para mim, que trabalho organizado, estruturado. Muito bom, Francisco. Você poderia ser um bom gerente de projeto. Aí eu, gerente de projeto? O que é isso aí? Que bicho é esse? Aí eu comprei um livro que era Project Management for Dummies, né? Tipo, gerente de projeto para iniciantes, assim, não sabia nem o que era. Aí comprei um livrinho vermelho, assim, devorei aquele livro. Eu falei, poxa, legal isso aí. Por quê? Eu gostava de escrever. Na época eu fazia comunicação social, eu gostava de me comunicar, gostava de gente, né? E eu vi que tinha muita disciplina de comunicação, de escopo, que tinha que escrever, de gestão de risco, tinha que avaliar. Eu falei, cara, esse negócio é legal. No fit. Aí eu comecei a estudar aquilo, aí me certifiquei, né? Isso lá em 2005, eu tinha 23 anos. PMP. PMP, já tem 20 anos, olha. Que para quem não conhece, é uma certificação internacional e é uma das certificações mais desafiadoras, né? Eu acho, pelo menos me falaram na época, que eu fui o PMP mais jovem da América Latina. Uau. Não sei se é verdade, porque eu nunca tive esse dado, mas me falaram isso na época. E aí eu me apaixonei por essa carreira, me apaixonei. Eu trabalhei como gerente de projeto, sei lá, de 2004 até 2013, assim, gerente de projeto mesmo. Depois eu fui líder de gerente de projeto e fui para uma carreira mais executiva. E aí veio essa paixão, que é a paixão de gerenciar time, de entregar resultado, arquitetura de escala, de ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você estar com outras pessoas e elas têm que fazer, você ampara, vai escalando, né? Eu já liderei times com 600 pessoas, um monte de gerente, um monte de supervisor embaixo. Então, aí vieram outras paixões de times escalados, mas essa é um pouco, de forma bem resumida, um pouco da minha trajetória. Mas eu amo o mundo da tecnologia, mesmo não amando colocar a mão na massa, eu gosto de estar ali envolvido, né, com essa turma, com esses times, entregando soluções para os clientes ali, é um negócio que eu curto bastante. Que incrível! E hoje você atua como mentor. Eu falo que a mentoria é algo incrível porque você poder aprender com alguém que passou, fez aquele percurso, aquele caminho, você encurta o caminho, né? De não ter essa questão de vou fazer dessa forma, errei, faço de novo. Não, você saber o caminho com quem já passou, já teve essa experiência, você ser muito mais assertivo e mais rápido, né? E aí, esse Francisco mentor, o que você pode colocar que seriam as qualidades de um bom líder para qualquer segmento? Sim, não pode faltar para você ser um bom líder. Dependendo do segmento, tem que... Legal. Primeiro, eu acho que o bom líder... A comunicação é a chave. Comunicação é a chave. E comunicação não é apenas você... Não é apenas, não. Não significa falar bonito. Comunicação é uma via de mão dupla. Você tem que primeiro escutar, leitura de jogo, entender o que as pessoas estão dizendo e daí comunicar de uma forma que faça sentido, que crie ali uma vibração, por assim dizer, uma ressonância com aquelas pessoas que estão te ouvindo. Então, para mim, assim, qualquer líder, se tiver que priorizar alguma coisa, é priorizar a comunicação. Uma outra habilidade bem humana que eu acho que é fundamental para o líder e falta muito é a empatia. Que parece papo assim de abraço uma árvore, né?
Cara, empatia é se colocar no lugar do outro. Se o líder ele tá representando ali uma equipe, cara, se ele não tem habilidade de entender o que a pessoa está sentindo, o que é importante para ela, ele não devia estar naquela posição. Desculpa. Então, assim, ele tem que ter a habilidade de se colocar minimamente no lugar do outro para criar uma comunicação, uma conexão verdadeira. Então, acho que comunicação e empatia são fundamentais, né? E ainda dentro da comunicação, essa habilidade de falar a mesma língua, de construir uma confiança, de construir um propósito, de fazer com que as pessoas do seu time saibam por que elas existem. Então imagina o seguinte, você tá num time, fala, o seu trabalho é apertar esse parafuso, o seu é separar as porcas. Cara, legal, a gente está construindo pontes aqui, a gente usa esse parafuso, essa viga, mas a gente está conectando essa terra com essa ilha, são coisas grandiosas. Então, você fala, seu papel é apertar aqui, ó. Qual que é o sentido disso? Então, se a gente pensar num propósito, né, de novo citando Simon Sinek, ele fala, comece pelo porquê. E porquê tem a ver com clareza. Depois a gente se preocupa com consistência. Depois a gente se preocupa com disciplina. Primeiro é o porquê. Então, acho que é por aí. Uau, e eu já imagino que quem está aqui com a gente assistindo já ficou, nossa, quero ter ali o Francisco como meu mentor, né? Conta um pouco, quem hoje é o teu público-alvo das tuas mentorias de lideranças? O Francisco também é palestrante, né? Além de ser professor ali na pós-graduação. Fala um pouquinho sobre isso. Legal. Então, hoje, bem, eu trabalhei ao longo dos últimos 25 anos, né, em diversas empresas de tecnologia, né, como você mencionou ali, e times de todos os tamanhos, né, desde times bem técnicos, menores, até times escalados, cheguei a falar aqui de 600 pessoas. Então isso me deu alguma habilidade de entender como que essas estruturas funcionam e com base nisso eu desenvolvi um método que eu chamo de CLAVE, né, que tem a ver com essas habilidades que um líder precisa ter para entregar resultados excelentes. E quem são as pessoas que podem se beneficiar, né? Então, eu entendo que qualquer pessoa que esteja na liderança ou queira estar na liderança pode se beneficiar com isso. Como a minha experiência é muito na indústria de tecnologia, a gente pode falar que, obviamente, as pessoas da indústria da tecnologia poderiam se beneficiar mais de uma mentoria comigo. Mas o que eu acho vai numa linha diferente. Acho que as práticas que a gente usa na metodologia, na tecnologia, por exemplo, agilidade. Então tem muita coisa de ponta, porque hoje todas as empresas são empresas de software, se a gente parar para pensar, né? Então, aplicando essas práticas que são tão comuns na TI para outras indústrias, para o agro, para a indústria, para o varejo, manufatura, eu acho que dá ali um negócio legal. Então hoje eu estou mirando, né, que eu posso apoiar bastante, executivos de tecnologia, pessoas de líderes, né, donos, sócios de startups que já passaram daquela zona de arrebentação, já estão no momento ali de ter dificuldade de escalar os seus times, e empresários de várias indústrias que também têm essa dificuldade de ter uma boa cultura, de entregar resultado, de criar um propósito. Então acho que dá para ajudar essa turma. E pode ser por meio de mentoria individual, mentoria em grupo, uma mentoria mais corporativa mesmo para aquela organização, ou mesmo workshops para tratar de uma dor específica e palestras. Sensacional. Importante ressaltar que na atuação com tecnologia em consultorias, seu atendimento ia para diferentes segmentos, total, né? Então, o que traz também uma habilidade de entendimento de diferentes negócios e que acaba sendo realmente ali também um diferencial, né, total, Francisco? A tecnologia, ela é um habilitador, né? Então, claro que existem empresas de tecnologia que contratam serviços de tecnologia, mas a maioria é o quê? É financeiro, grande maioria é financeiro, manufatura, varejo. Então, assim, a gente aprende, né, quando a gente trabalha muitos anos assim, com soluções de tecnologia de alta complexidade, que não é sobre tecnologia, é sobre resolver problemas e dores de negócios por meio da tecnologia.
e para isso você tem que resolver, você tem que entender qual que é o negócio, como é que ele opera, então bem lembrado aí seu comentário. Olha, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Se deixar, a gente fica aqui batendo papo. Eu fico a tarde inteira aqui, viu? O dia todo, viu? E para você ter mais conteúdo como esse, você precisa curtir esse vídeo, compartilhar e seguir também o Francisco aqui nas redes sociais. No Instagram você encontra o Francisco no eu.Francisco Bastos. Procura lá. eu.Francisco Bastos. E também no LinkedIn. Aí é só botar meu nome, a URL lá é linkedin.com/IN/Francisco e Bastos, E de Elias. Mas se você botar Francisco Bastos lá, vai me achar. E é claro, já se inscreve e curta também os vídeos do canal Mentor Interativo no YouTube. É só pesquisar no YouTube que vai achar. Mentor Interativo. E chama o Francisco para um bate-papo. Se você tem essa dor, essa necessidade em liderança, tenho certeza que vai ser a sua melhor escolha bater um papo com o Francisco, viu? Francisco, gratidão aqui por esse bate-papo, esse tempo com você. Muito obrigada. Elaine, parabéns pelo podcast. Obrigado demais. Lugar super legal. Você super hospitaleira aqui, generosa. Curti muito. E lembrando também tem meu site, hein? www.mentorinterativo.com.br, dá para olhar lá. Muito sucesso, adorei estar aqui com você. A nós, gratidão, viu? E um grande abraço para vocês, viu? Valeu, Até pessoal. mais. Obrigado.